E Mortal Kombat 2 acabou de estrear nos cinemas e nos mostra que muito mais coisa e muito mais personagens devem aparecer no terceiro filme já confirmado que teremos da franquia. E aí, fãs do cinema e de séries, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, porque hoje iremos falar sobre, sim, meus amigos, sobre esse já então terceiro filme confirmado de Mortal Kombat. Como assim, Daniel? Como assim? Vamos ter um terceiro filme? E eu não estava sabendo. Sim, meus amigos, teremos um terceiro filme que foi confirmado antes mesmo da estreia do segundo filme de Mortal Kombat. E hoje estaremos falando aqui sobre isso. Então, fica até o final para vocês ficarem por dentro de tudo que vai ser dito hoje aqui nesse vídeo. Mas antes de darmos início ao vídeo de hoje, quero estar lembrando aqui para você que já é inscrito no canal, deixar o teu like e também ativar o sino das notificações para vocês ficarem por dentro de quando tiver vídeo novo aqui no canal. E também, para você que ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, porque toda sexta-feira tem vídeo novo. Lembrando também que quase toda terça-feira tem os meus vídeos de análise de trailer de filmes e de séries. Então, sem mais delongas, vamos lá começar a falar sobre esse assunto aqui em questão. E sabemos muito bem que a história de Mortal Kombat se aprofunda muito mais e vai muito mais além ali do Mortal Kombat, do Torneio do Poder. E isso acaba que aprofundando muito mais em questão aqui na história de muitos personagens que conhecemos ao longo desses anos, ao longo desse grande e imenso tempo, né? E com isso, personagens queridos acabaram que conquistando, ganhando espaço nos nossos corações, como Sonya, como Liu Kang, Kitana, Kung Lao, entre outros personagens aí, sendo eles tanto como os mocinhos quanto como os vilões. E dentre esses personagens, muitos personagens aqui são aprofundados em meio a uma história rica e bem complexa aí, como a Milena, que nos foi apresentada lá no primeiro filme, sendo como um clone da princesa Kitana, assim como também foi nos jogos, que é nos apresentado desde o começo até hoje. Assim, mostrando que Mortal Kombat ele vai muito além, muito mais além ali, e tem muito mais a nos mostrar. E no terceiro filme, o terceiro filme poderá se aprofundar muito bem nisso, nos mostrando os vários outros reinos que tem ali. Sim, porque agora a princesa Kitana, agora intitulada Rainha Kitana de Edenia, ela acaba que por matar o Shao Kahn ao final do filme, certo? E isso abre várias questões aqui sobre o futuro de Mortal Kombat, sobre o futuro dessa história nos cinemas, nos filmes, inclusive. E assim acaba que por levantar uma certa questão, enfim. Terão outros reinos que seguirão a vontade da rainha Kitana? Pois é. Tanto isso que, para mim, há personagens que deverão participar, que deverão ganhar o seu destaque nesse terceiro filme. E entre esses personagens estão 10. 10 personagens dos quais eu quero que apareçam em muito nesse terceiro filme. E esses vários outros personagens virão desses muitos outros reinos também, inclusive. Assim como já vieram guerreiros de Earthrealm, que vem a ser o mundo terreno, o plano terreno, que é como conhecemos bem na história de Mortal Kombat, e o reino de Edenia. Mas além desses reinos, também temos
Etherrealm, Chaos Realm, Order Realm e Outworld, além dos reinos menores, como Zaturra e Zaterra, quer dizer, Zaterra e Vaetemos. Bom, então vamos aos personagens em questão que eu quero que apareçam nesse terceiro filme e que podemos, inclusive, imaginar que venham a aparecer nesse terceiro filme, certo? Personagens como essa dupla insana, insana mesmo, que sabe colocar o terror, que vem a ser Cyrax e Sector, os dois robôs que conhecemos muito bem da franquia de Mortal Kombat. Sim, duas máquinas de matar ali que serviriam muito bem para ser introduzidos agora nesse terceiro filme do Mortal Kombat. Também temos o soldado aí, né? Striker. Sim, meus amigos, o Striker. Personagem esse que não vemos há bastante tempo e que, inclusive, possivelmente poderá vir a substituir o Jax nesse terceiro filme. Até porque, né, o Jax aí acabou que morrendo indo de arrasta no fim, como podemos ver ao final do segundo filme. Também podemos, inclusive, possivelmente contar com a aparição de antagonistas como Ermac, o Ninja Vermelho, aquele Ninja Vermelho que consegue se duplicar, se multiplicar ali, certo? Também o Motaro, que vem a ser aquele soldado fiel do Shao Kahn, que vem a ser metade homem e metade cavalo. Sim, meus amigos, Motaro, tanto Motaro como a Shiva, que vem a ser aquela lutadora de 4 braços, que conhecemos muito bem. E que até agora não deu as caras junto com o Motaro. Também o Quintaro. Acho difícil colocarem eles três em um filme único aí de Mortal Kombat, mas não é difícil, não é impossível disso acontecer, certo? Também podemos, e é um personagem que eu quero muito, mas muito que apareça, que venha a ser o segundo Sub-Zero. Sim, meus amigos, o irmão lá do primeiro Sub-Zero, que foi corrompido nesse segundo filme e que se tornou ninguém menos do que o Smoke. Sim, o Smoke não, né? O Noob Saibot, que vimos aí lutando contra o Scorpion lá no inferno. E eu gostaria em muito de poder ver esse segundo Sub-Zero se juntando aos guerreiros do plano terreno e aí lutando pelo plano terreno junto com eles também. Ah, já falando aqui de Smoke, que eu quase que confundo aqui o Smoke com o Noob Saibot, erro fatal esse meu, mas que não aconteceu, acabou que não acontecendo aqui, ainda bem, também poderia aparecer o Smoke aqui nesse terceiro filme de Mortal Kombat. Assim como também poderemos ver, possivelmente, e é um personagem que eu quero que muito apareça também, o Nightwolf, o Lobo da Noite. São personagens esses que eu queria muito que aparecesse e que até agora não deram as caras e que provavelmente possam aí dar as caras nesse terceiro filme. E também, claro, que poderemos contar com o retorno de personagens aí como o Quan Chi, que inclusive onde foi que ele foi parar no meio ali da treta do segundo filme? Pois é,
Ele, inclusive, poderá retornar nesse terceiro filme para continuar o que ele não conseguiu realizar, concretizar ali no segundo, certo? Assim, se unindo com talvez aí, quem sabe, um novo vilão da vez. Não sei qual. Não me vê nenhum em mente aqui agora, certo? Crônica, né? Talvez crônica. Por que eu digo isso? Porque há pistas aí, há pistas de que, na minha cabeça aqui, mirabolante, de que tá tudo culminando ali pro arco de Mortal Kombat 11. Porque mataram Kung Lao no primeiro, mataram Liu Kang agora, mataram Jax. E assim, personagens esses que foram corrompidos, né? Em Mortal Kombat 11. Sim, e que inclusive lutaram contra seus inimigos. Nossa, tô até com medo de que a Kitana possa vir a ser a próxima. Porque apresentaram, fizeram isso com Liu Kang, Jax e Kung Lao. E no Mortal Kombat 11, ela também foi corrompida. Corrompida porque eu digo isso? Porque no Mortal Kombat 11, que é um jogo do qual tem uma jogabilidade muito boa, excelente e gráficos muito bons, personagens queridos acabaram que morrendo ali e sendo corrompidos pelo o amuleto, né? O amuleto do Shinnok, do deus ancião Shinnok, certo? E que possa aparecer, talvez, possivelmente, não estou confirmando nada, nesse terceiro filme. E assim, esses personagens que morreram e foram corrompidos pelo poder do amuleto foram, inclusive, esses que eu acabei de citar por fim. E eu tô com medo de que isso aconteça, de que matem a Kitana nesse terceiro filme. Possivelmente. Possivelmente. Sim. Mas, caso isso não aconteça, então vai ser um alívio ali, certo? Mas é isso, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje falando sobre esse assunto em questão e esses personagens que eu queria muito que aparecessem nesse terceiro e novo filme de Mortal Kombat, que foi anunciado, que foi confirmado agora, certo? Que teremos ele. Então, comenta, compartilha esse vídeo com teus amigos e também aproveita para se inscrever no canal, porque toda sexta-feira tem vídeo novo. Lembrando também que quase toda terça-feira tem os meus vídeos de análise de trailer de filmes e séries. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fica com o Papai Céu no coração e tchau, tchau!